Esperando aqui o resultado do Pablo Maia. Resultado aí do exame para ver se ele vai pro jogo amanhã. Tomara que não machucou, né? A gente sempre torce pra não machucar. Não, ninguém. Tomara. mas acho que mesmo que não. Para ter feito o exame, talvez não tenha condições de jogo amanhã contra o Bragantino na Vila. Olha lá, vocês vão estar lá amanhã na Vila Belmiro, Exato. mais uma Olha vez. Braga. Né, amanhã é um jogo balada, um jogo noturno amanhã. Então vai ficar Podem não gostar, eu acho legal. Eu acho legal, sabe? Porque é uma maneira do time ter o torcedor mais próximo. Sim, e eu tive lá no São Paulo e Flamengo, Sombra. Foi legal que no pré-jogo, conversando com os torcedores ali, muita gente da região. Guarujá, Cubatão, torcedores que moram em Santos, estavam Sim. muito felizes de estarem recebendo o São Paulo por ali. E realmente, o ambiente na Vila propicia para o São Paulino um jogo diferenciado. Tá mais próximo do atleta. Não, e o atleta recebe mais apoio. Sim. É mais próximo. Porque é o seguinte, o estádio do Morumbi, ele é muito bonito, tudo. O André pode me dizer. Muito André jogou bonito, lá. mas o time precisa estar muito bem para poder aí o estádio estar cheio, né? Exato. E fica longe, né, André? Fica longe, você não sente a pressão, né? É verdade que antigamente a gente não se preocupava muito com isso porque o time dependia muito da torcida. É. Né? Hoje os times realmente precisam muito do apoio da torcida. Eu até fui num jogo, até fui com a Milene, num evento lá que jogou São Paulo e LDU. O estádio estava lotado e o time não correspondeu. E você vê que a torcida realmente está frustrada. E de repente essa mudança para Santos, num estádio menor, onde pode haver uma pressão maior, eu acho que São Paulo vai ser favorável para o São Paulo. É fundamental. Bom, são tantas coisas fundamentais no São Paulo. Cuidar do futebol seria uma delas, eles não cuidam. Então você imagina cuidar de outras coisas, né? Sim. Então, assim, é fundamental que o Morumbi, por exemplo... O André falou uma coisa que eu sempre pensei. Pressão no Morumbi é a menor que existe. Só que é o seguinte, mas o São Paulo lá do Tele, o André tá aqui para falar aí do Muricy. O São Paulo se dá bem, muito bem no Morumbi, via de regra, quando o time é muito bom. Com o time ruim não vai. Time bom. Você mete um time ruim lá e lota o Morumbi pra você ver o que acontece. Não vai adiantar nada. Não vai. O Morumbi é bonito, é o lugar que eu amo. Primeiro jogo da minha vida eu assisti ali. Mas tem que ter o povo perto do gramado. Tem que ter. Exato, Tem que ter. Principalmente quando você não tem mais perspectiva de ter um time bom. Sim. Porque quanto pior o seu time, mais você precisa do torcedor. E o torcedor perto. Tem muito São Paulino que fica bravo com isso, viu? Fica, tá falando mal do Morumbi. Eu não tô falando mal. São as características do Morumbi. do estádio. São as diferente. características do Morumbi. Exato. Né? E todas as torcidas hoje têm essa possibilidade. É o seguinte, os caras ficam bravos, mas na hora que perguntar, mas você quer que aproxime a arquibancada do gramado? Queremos. Aí, lá. 80% Exato. quer, 90% quer. foi o Aí que ninguém fica bravo. Pra responder enquete, ninguém fica bravo. Foi o que o River fez. Era muito similar. isso aí. Porque era muito parecido, aliás, os dois estádios, né? Ficou legal do River, viu? Pô, e fez ali, puxaram até a beirada, né? Viu aquilo? Ficou ficar pressão agora, é ali, ó, é na cara ali. E eu vi na Vila os torcedores interagindo com os jogadores ali. Né? Coisa que não acontece muito no Morumbi. Isso é o lado bom e o ruim. Lado bom e o lado ruim, lógico. São Paulo foi no pré-jogo ali, os caras estavam empolgados e tal. Mas falando do jogo de sábado, São Paulo vai ter dois retornos importantes, né? O Alan Franco e o Enzo Dias, que devem voltar pro time titular. E já tem uma possível escalação aqui, seu Opa, bem. manda aí, então. Vamos lá, então. São Paulo deve entrar em campo com o Rafael. Pô, o Belmonte te passa todas, hein? Ele já me liga, né? Cadê o eu passei pra você. Pode ir. Rafael, Vou Alan confiar, hein? Franco, Arboleda e Sabino, Cedric ou Mike, Bobadilha, Alisson, Marcos Antônio Alisson. e Enzo Dias, Lucas Moura e Luciano. E aí o Ferreirinha deve voltar, deve começar no banco de reservas, mas foi muito bem Gostei no último muito da jogo. exibição da semana de São Paulo, cara. Eu achei o jogo contra o Flamengo Você foi... ficou feliz, seu Bento? Fiquei, velho. Tem uma Claro foto que sua fiquei. lá, né? Você viu a sua foto, né? Vou mandar pro Eu fiquei pro com Silvio. foi bem. não foi? Parabéns Com a camisa do São Paulo, seu Bento, né? parabéns, ô- mano. Outra São Paulo, ainda, era pra parabéns. ter vencido, né? Ainda foi prejudicado pela arbitragem do São Concordo. Paulo nesse jogo. Milene, aí. você De jogar. Como eu acho que o Sombra tem a mesma definição para ver o São Paulo jogar, né? É triste. Porque realmente é humano, tá aí, pode falar até melhor. Triste. É triste porque não é só Ó o pelos Domênico. resultados, é pelo desrespeito com o torcedor. É isso aí. Alguns jogadores que não têm a mínima capacidade técnica para vestir a camisa de um clube como o Corinthians, eu aqui não vou citar nomes porque seria antiético, mas
É muito triste, eu acho mais que... ou menos a gente imagina. Então isso aí desmotiva, Ele né? tá louco pra soltar o nome. Ô, Isso André, desmotiva. não, mas, ô, André, mas ainda estamos no momento do São Paulo. São No Paulo. São Paulo, por exemplo, quem você vê hoje que você fala, esse tem condição, esse não tem condição? Eu acho que não seria muito difícil não, Sombra, assim, se você levar em consideração ao nível que a gente jogou, aquele São Paulo de antes, que eu acho que até não dá nem pra se comparar, mas eu acho que você escolhe nos dedos ali. Eu acho que o Pablo Maia é um jogador importante, o Ferreirinha é um jogador que eu gosto. É bom mesmo. O Luciano tem seus altos e baixos, mas eu acho que ele, às vezes, ele peca muito pelo individualismo. Então, acho que o São Paulo tem algumas boas peças. E na sua função lá, onde você jogava na ala esquerda, lateral, e aí? Isso aí eu, Tá raro, né? aí eu acho que tá raro Raro. em todos os times, não Tá pelo meu difícil, hein? nível, mas de nível de todos que jogavam na minha época. Eu acho que realmente lateral pro Brasil é algo que a gente não vê há muito tempo, né? É. Quando você vê o Danilo jogando de lateral, às vezes improvisado no Flamengo ou na seleção, realmente dói o coração. Ô, Sombra, mais um detalhe, só o São Paulo que tá 5 pontos do Fluminense. Eu tava vendo a tabela do Fluminense aqui, que é bem Difícil, complicada, viu? O Difícil. Fluminense tem agora o Cruzeiro fora de casa, na sequência Fluminense e Flamengo, Nossa. Palmeiras e Aí é Fluminense, fumo. e aí o confronto direto Fluminense e São Paulo. Então, É. São Paulo tem uma Olha o possibilidade. Fluminense, o Zuzu, bem, o O Zuzu. Zuzuba tá Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Então São Paulo tem que tentar aproveitar as próximas 3 rodadas Pra aí. somar. Eu tava vendo aqui o Gato Mestre, né? O São Paulo tem 22% de chance de estar no G7. Aí. Tá, né? Vamos ver se consegue os É resultados. uma pra- em 5. O São Paulo. É certeza que vai ser o G7. Isso, e eu- certeza. Então eu acho que, cara, eu acho também que ali vai abrir mais um ali, né? Deve abrir. Né? Cruzeiro, Copa do Brasil. Cruzeiro deve ganhar. Eu acho que o Cruzeiro deve É, ganhar a não Copa vai do não, Brasil. filhão. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Em todas as competições, o São Paulo e o Bragantino já se enfrentaram 57 vezes, 27 vitórias do São Paulo, 16 empates e 14 vitórias do Bragantino. O São Paulo como mandante, 27 jogos, 17 vitórias do São Paulo, 6 empates e 4 vitórias do Bragantino. O Bragantino é uma pedra no sapato do São Paulo, né? O Bragantino estava numa fase ruim, venceu o Corinthians no meio de semana, num jogo bem polêmico, com aquela horrorosa daquela Edna. Como é ruim aquela árbitra, meu Deus do céu. E não é porque ela é mulher, não. Porque ela é ruim como os homens são. Os homens também são ruins, só que ela é péssima. O Bragantino, 12º colocado, aproveitamento só de 41%. Ainda está tentando se distanciar da zona de rebaixamento. O Bragantino é um time... Para mim, o time mais sem alma do futebol brasileiro é o Bragantino. O Juninho Capixaba e o Sacha não vão jogar, estão suspensos. E o Mancini não sabe se vai escalar o Pedro Henrique, o volante, aquele Eric Ramírez, porque então ainda são dúvidas para o jogo. O São Paulo, depois de uma sequência vergonhosa, ganhou do Vasco, empatou com o Flamengo, né? Ganhou do Bahia, ganhou do Vasco, empatou com o Flamengo. Está na 8ª posição, lutando pelo vergonhoso G8. Tem 45 pontos, na verdade está mirando uma vaga no G7, né? Pablo Maia, não vi nada se saiu o resultado do exame, mas não deve jogar. E aí o Enzo Dias e o Alan Franco estão à disposição porque eles estavam suspensos. Não sei como é que o Crespo vai colocar esse time para jogar aí. E aí, gente, o assunto do vídeo de hoje que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Na entrevista coletiva depois que o São Paulo empatou com o Flamengo, o Crespo foi questionado dessa história da diferença absurda que existe entre Palmeiras e Flamengo e os outros times do Brasil. O Crespo levantou alguns pontos e ele levantou um dado que é muito vergonhoso para o São Paulo, que o Crespo falou que em 20 anos o São Paulo ganhou um campeonato paulista, que foi justamente com ele no Comando em 2021. E aí me fez, ontem no QG, o Jova levantou essa informação, que o Crespo tinha falado isso, né? Que como é vergonhoso a gente ter vencido um campeonato paulista em 20 anos. 20 anos, um campeonato paulista. Eu não vou passar para vocês, tenho aqui a lista de títulos e do Palmeiras e do Flamengo nos últimos 5 anos. Eu não vou nem nos 20, eu vou nos últimos 5 anos, só que eu não vou passar para você porque é vergonhoso. É vergonhoso a situação do São Paulo, é humilhante, não é vergonhosa. Vergonhosa ela deixou de ser já há algum tempo, agora é humilhante o que o Palmeiras empilha de taça e o Flamengo empilha de taça, e a gente tem torcedor comemorando 100 gols do Luciano, comemorando o time grande não cai, comemorando... É isso, essa é a diferença.
E o Crespo falou, levantou, porque a gente hoje não é protagonista nem do Campeonato Paulista, gente. O São Paulo não é protagonista nem no Campeonato Paulista, que tem, né, que teoricamente é o campeonato mais fraco que o São Paulo disputa. Mesmo tendo os times da Série A, o Santos, o Palmeiras e o Corinthians, mas é o campeonato mais fraco, é o campeonato teoricamente mais fácil de ganhar. 20 anos, um Campeonato Paulista. Olha que vergonha. Não vou falar de brasileiro, não vou falar nem de Libertadores, nem de Mundial, não vou falar disso. Estou falando Copa do Brasil, que a gente só tem uma. Eu vou falar de Campeonato Paulista. Nos últimos 20, o São Paulo ganhou um. Olha que vexame, que vergonha. E aí não é à toa que esse clube está sendo destruído há 15 anos e a gente ganhou um título nos últimos 20. Não é à toa, não é por acaso, não é azar, como a gente sempre fala. E Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo desde abril, temporada muito discreta, antes mesmo da lesão no joelho, foram apenas 3 gols em 18 jogos, mas ele segue com muito moral junto ao torcedor tricolor, se duvida, pois saiba que pelo menos 21 crianças que nasceram no Brasil nos últimos anos têm o nome do Calleri, obviamente em homenagem ao atacante argentino de 32 anos de idade. Calleri usou suas redes sociais nas últimas horas para agradecer a homenagem a alguém que veste de fato a camisa do São Paulo. Pode não estar jogando tão bem desde a temporada passada, mas é muito São Paulino. A maior prova disso é de que mesmo na temporada com lesão no ligamento do joelho, ele não perde um jogo do São Paulo e tem feito em até 3 vezes por dia tratamento para voltar o mais rápido possível. A diretoria do São Paulo pretende fazer com que o Calleri retorne apenas em 2026. O Calleri quer voltar a jogar em 2025. Centroavante que teve 21 homenagens, mas pode ser mais. Isso porque o IBGE, nos últimos 4 anos, ainda não conseguiu atualizar todos os registros de nomes. Então dá para dizer que pelo menos 21 crianças nascidas no Brasil nos últimos anos têm o nome do atacante argentino. Calleri, que foi contratado pelo São Paulo em 2021 por empréstimo, depois foi comprado em definitivo e já tem uma série de fãs dentro e fora dos campos. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que o AC/DC não fará mas 3 shows no Morumbi na próxima temporada. O primeiro show anunciado para 24 de fevereiro. A repercussão e a busca por ingressos foi tão grande que anunciaram mais 2 shows extras, no dia 28 de fevereiro e 4 de março, tudo no ano que vem. Primeira coisa, o Abel Ferreira, ele ontem, naquela soberba, né, porque se tivesse empatado ou perdido, ele nunca falaria, porque é assim que ele faz, ele desfoca. Ele ontem na coletiva, ele chegou e falou assim, ao ser perguntado sobre o que o Crespo tinha dito, sobre o dinheiro e encurtar os processos. E o Crespo ainda tinha sido extremamente elogioso. Então, se você não conhece a história, estou contando para você sem mudar o fato, igual o Abel Ferreira fez. O que eu falei, o que o Abel falou foi exatamente o seguinte. Eu queria mandar uma mensagem ao meu amigo Crespo. Olha o jeito que ele falou. Que inclusive chamei para jantar em 2021 e eu ainda paguei. Olha o nível do cidadão. O cara, a gente está falando de caras que são milionários, assim, que são muito ricos. O Abel ficou rico aqui no Brasil, né? Ele trata mal o Brasil e fala mal do Brasil, mas ele ficou rico aqui no Brasil, porque ele sempre foi medíocre. E medíocre, para quem não sabe, não é uma ofensa. Medíocre, ele vem de mediano, de um jogador que não faz nada mais do que a média da maioria. Sim, ele não tem brilho, ele não tem nada. Então, medíocre não é uma ofensa, antes que alguém venha falar alguma coisa. Ele foi limitadíssimo em Portugal. Ah, Zanquete, você está falando isso, não sei o quê. Não, eu conheci pessoas aqui, porque aqui o Portugal é um país pequeno. Então, por exemplo, o meu filho menor, ele joga com pessoas que, inclusive, jogaram com o Abel Ferreira. Olha para você ver como o mundo é pequeno. E conhecem a figurinha. E as pessoas falaram, não, ele realmente era um jogador limitado, esforçado, dedicado, mas era medíocre. Então, assim, ele não foi um cara que... Não estou dizendo que ele era pobre, mas ele não era rico. Ele passou a ser rico depois que ele saiu do PAOK e veio para o Palmeiras. Mérito dele, ninguém está questionando isso. Mas em 2021, quando ele chegou, e ele tinha conseguido conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores com o Palmeiras, depois apanhou do Crespo no final do Paulista, ele chamou o Crespo para conversar, eles almoçaram, estiveram lá um bate-papo, jantaram, como ele falou, e aí olha para você ver, o cara, eles eram vizinhos. O Abel falou assim, e eu paguei a janta do cara. Gente, você imagina, bom dia, dona Cida, você imagina você chegar para um cara, o Crespo é um jogador de futebol de renome mundial. O Crespo, você pega o FIFA,
que é um jogo mais jogado do mundo de futebol. O cara é um icon. O que é um icon? É um cara que é uma referência do seu país e está entre as referências mundiais de jogadores que jogaram futebol. Você imagina, quem é Abel Ferreira na fila do pão, irmão? E o cara vem falar que, não, eu que paguei o jantar do cara, como se, tipo assim, como se estivesse fazendo um favor de pagar um jantar pro cara. Abel, meu filho, eu pago um jantar para você, se você quiser, filhote. Quer que eu pague um jantar? Vem aqui para Portugal, eu pago um jantar para você e vou te ensinar uma coisa chamada educação. Vou te ensinar uma coisa chamada decência, tá? Você chegar pro cara e você fala, pô, você tá defendendo o Crespo, porque foi ridículo. O cara chegou num cara que nem o Crespo, imagina 2021. O Crespo, que era campeão da Sul-Americana naquele momento, é um cara de renome internacional, jogou em grandes clubes do mundo, artilheiro, jogou Copa do Mundo, contra um cara que nunca foi merda nenhuma. Naquela época, chamou para... eu paguei o jantar. Abel, pelo amor de Deus, toma uma vergonha na sua cara, bicho. Que falta de respeito, que coisa ridícula, coisa mesquinha. Você falar que pagou o jantar do cara, para começar por aí. Aí ele continua falando o seguinte, o Palmeiras não tinha dinheiro em 2021. O Palmeiras era pobre também, meio que dando a entender que em 2021 ele não tinha dinheiro. E aí eu vou contar para vocês, então, a cronologia dos fatos e vou provar, porque uma coisa é falar assim, o Zanqueto tá falando como São Paulo. Eu vou provar. Peguei uma matéria do Rodrigo Capello, que é o que todo mundo tá aí falando, eu só falar, não sei o que, matéria de 2017 da revista Época, falando do Palmeiras, sobre a época do Paulo Nobre. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, para quem não lembra, o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras de 2013 a 2016, o Palmeiras estava falido, completamente acabado. O Paulo Nobre pegou mais de 200 milhões naquela época, está aqui no texto, inclusive. Zanqueta, quanto valia 200 milhões correspondentes a 2013 para 2025? Sabe quanto valia 200 e poucos milhões em 2013 e quanto valeria hoje se fosse proporcionalmente esse dinheiro, por conta de inflação? 470 milhões de reais. 470 milhões de reais foi o dinheiro que o Nobre aportou no Palmeiras em 2013, se fosse comparar com o valor da métrica de hoje. Na época foram mais de 200 milhões. O Paulo Nobre emprestou do bolso, ele era presidente. Ele não fez mais juros com instituições bancárias e o Palmeiras só pagava para ele quando tinha necessidade. Só contextualizando para vocês. E vou pegar o texto do Rodrigo Capello na Época para vocês lerem, qualquer um pode pesquisar aí na internet. Tá aqui. O retrospecto do Palmeiras se explica em 3 atos. O protagonista é Paulo Nobre. No início da sua administração, o Paulo Nobre encontrou dívidas de curto prazo impossíveis de pagar com as receitas do clube. Por sorte do torcedor, o presidente era um bilionário excêntrico. Em vez de tomar dinheiro emprestado com bancos que cobrariam juros altos, Nobre injetou mais de 200 milhões do bolso para sanar as dívidas do Palmeiras. Nesse tempo, o Palmeiras fez o que nenhum outro clube conseguiu fazer no futebol brasileiro. Não dever a nenhum banco, por conta do dinheiro do Paulo Nobre. Ou seja, em 2016, só devia para o presidente, não devia mais para banco. E está aqui, o endividamento do Palmeiras em 2016 caiu para 300 milhões por conta da ação do Nobre e as ações da justiça começaram a ser renegociadas. Gente, está aqui escrito. E aí eles renegociaram por conta das coisas da Time Mania. E aí o Capello vem para Leila. O segundo auto tem outra protagonista. Gente, texto de 2017. A Leila Pereira, a dona da Faculdade das Américas, a FAM e da Crefisa, foi eleita conselheira em 2016, dotada de motivações políticas. Ela despeja dinheiro sem precedentes na equipe. Foram 91 milhões de patrocínio em 2016, acima de Corinthians e Flamengo. Mesmo que tem com times com torcidas mais numerosas. E mesmo assim, esse doping financeiro injetado pela Crefisa, a Leila continuou colocando mais dinheiro do que o que estava previsto em contrato. Ou seja, ela comprava jogadores com mais dinheiro a troco de poder crescer politicamente dentro do Palmeiras. Tá? Só para a gente poder falar com relação a isso. E ele fala, a Crefisa continuou aumentando seus investimentos, colocando 30 milhões de reais investidos em janeiro de 2017 só para comprar atletas, mesmo sem ter que fazer por contrato. Prêmio de assinatura com o técnico, prêmio de assinatura com jogadores. Ou seja,
o Palmeiras foi investindo. Matéria da época de 2017, vou colocar até no chat aqui para vocês lerem. Vou colocar até no chat aqui, ó, para quem quiser ler. Então, só para vocês entenderem. A gente poder falar sobre essas coisas todas, tá? Só para vocês entenderem com relação a essa questão do que o Abel falou. O Abel falou, em 2021 a gente não tinha dinheiro. A gente investiu na categoria de base. Então tá aqui, tô provando para vocês. A matéria tá aí, ó, no chat, para quem quiser ler, coloquei para vocês. Uma matéria do Rodrigo Capello na época, em 2017, falando que o Nobre injetou mais de 200 milhões em 2013, correspondentes a 470 milhões de reais hoje. E a Leila injetava dinheiro em troca de política, tá escrito na própria matéria, colocando dinheiro acima de Corinthians e Flamengo nos patrocínios por conta da Crefisa, por ambições políticas próprias, e ela contratava jogadores sem exigir nada em troca do Palmeiras. Ou seja, Abel, você pode até não conhecer a história desse time sujo que você está comandando. Você pode até fingir. Inclusive, você perpetua a sujeira com condutas de caráter duvidosas, quando, por exemplo, você disse que não viu lance em que o Palmeiras é beneficiado. O Palmeiras é o time mais ajudado do Brasil de arbitragem, você disse que não vê. Mas a gente explica para você e prova. Não, o Palmeiras não conseguiu fazer um trabalho administrativo lindo porque ele tem coisas lindas na administração, porque vocês investiram em garotinhos de base que renderam dinheiro. Vocês conseguiram crescer com dinheiro ao longo do tempo, ao contrário da merda que você falou pro Crespo, que você quis dar de gato, pagar de malandro, que é aquela história, né? Saudade, eu não tenho dúvida, porque eu sei o quanto você gosta. Dá pra gente assim, eu sei que é difícil falar porque tem todo um tratamento, tem todo um procedimento e um protocolo, tem que ser respeitado. Mas torcendo muito para que dê certo o convencional, a gente pode começar a imaginar você na pré-temporada do ano que vem. Você acha que é viável isso? Ou um pouquinho mais para frente, um pouquinho antes? Como é que vai ser? Então, é uma lesão delicada, né? Não deixa de ser uma lesão que preocupa muita gente, né? Então, por mais que tenha respondido bem, a gente ainda não trabalhou com datas, ainda não trabalhou com retorno, mas a gente segue trabalhando firme. O joelho tem respondido muito bem, incrivelmente bem, né? Até para transmitir isso para o nosso torcedor. Então, eu estou muito feliz pela minha recuperação, minha família está muito feliz, os médicos estão felizes, todo o departamento de fisioterapia do São Paulo também. Então a gente vai trabalhar para que na pré-temporada, um pouquinho depois da pré-temporada, eu já esteja apto para poder ajudar o tricolor. Ficar vendo em TV deve ser a dureza, né, cara? Fico imaginando, querendo chutar a TV às vezes para botar a bola para dentro, é isso mesmo? Com certeza, né? Agora eu não estou podendo ajudar dentro de campo, isso corrói bastante a gente, né? Então minha torcida está ficando do lado de fora, então estou sofrendo junto com o torcedor mais ainda agora. Mas eu tô feliz por aquilo que o grupo tem correspondido, né? O grupo tem trabalhado bastante, tem se empenhado bastante, o próprio professor Hernan Crespo também. Então eles com certeza vão dar uma resposta muito grande até o final do campeonato. Eu não sou supersticioso, tá? Eu acredito nas minhas crenças que não envolvem superstição. Mas 4 atacantes do mesmo time com problema na mesma temporada, vou falar, tem que começar a acreditar em algumas outras coisas, não sei, mas é uma coincidência super desagradável, né, André? Com certeza, foi algo até discutido dentro do clube, que acho que em clube nenhum, acho que aconteceu isso, né? Mas o grupo teve que se adaptar a essa situação, se reergueu, né? Fizemos um grande jogo ontem contra o Flamengo e isso tem que ser dito, né? E teoricamente sem um atacante, um centroavante de ofício, né? O Luciano é um pouco mais segundo atacante, o Tapia também. Mas o grupo tem respondido bem, foi uma fatalidade que aconteceu com 4 grandes atacantes, mas a gente vai voltar melhor para poder ajudar o nosso São Paulo. E na pré-Libertadores, pelo menos, você acredita? Se Deus quiser, a gente vai trabalhar para o quanto antes, né? A gente não quer ficar muito tempo no DM, porque também é um pouco chato, né? Mas a gente vai trabalhar para poder voltar o quanto antes possível. Olha só, o Fluminense, ele tá com uma crise enorme lá de de investimento. O Fluminense, ele nesse ano aqui, 2025, ele faz um investimento muito histórico para ele. E isso reboteia aqui no São Paulo também, eu vou te explicar qual que é o link de conexão. O Fluminense investiu mais de 200 milhões em jogadores, sendo eles a compra do Canóbio, Soteldo, Santi Moreno, Lescano e também o Hércules, né? Ele contratou esses caras. De todos esses,
Só quem tem jogado é o Canóbio, um pouco, e também o Hércules, um pouco. O Canóbio custou 37 milhões ali pro Fluminense e somente 80% dele, é uma grana. O Soteldo custou 33 milhões, mas o Fluminense só comprou 50%. Então o Soteldo era um jogador, dá pra entender que de 66 milhões e 600, né? Se você pensar o quanto ele custa, a metade dele que é 33, então ele custa 66. É um absurdo pro Soteldo com histórico de lesão e descompromisso em alguns momentos, né? Santi Moreno 32 milhões, aí tem o Lescano 29 milhões por 50%, o Santi Moreno 75% e o Hércules 29 milhões, 70%. É uma fortuna. E esses caras não vinham jogando. O Renato Gaúcho foi o técnico que a princípio tirou o Soteldo lá do time do Fluminense e mais esses caras aqui. E agora o Zubeldia, que é o técnico do Fluminense, ele também não consegue colocar os caras. O Fluminense, ele pode ser ultrapassado pelo São Paulo na próxima rodada. O Fluminense joga hoje ainda e o São Paulino tem que secar o Fluminense. Tem que torcer contra. Mas o Fluminense, ele joga na próxima, ele vai jogar agora e depois na próxima rodada, se ele não ganhar hoje ou empatar, o São Paulo pode passar o Fluminense na próxima rodada. E isso é extremamente importante pro torcedor são paulino, porque o Fluminense é o último time, é a última vaga da Libertadores. Quem está pegando é o Fluminense e o São Paulo está logo atrás do Fluminense. Então o São Paulo tem que se preocupar muito em pegar essa vaga aí do Fluminense. É uma coisa também que acho que é importante linkar com o São Paulo, porque o São Paulo já tentou a contratação de caras como Canóbio e Soteldo, não com proposta efetiva, mas na sondagem, olhando ali, né? E aí você pensa, poxa, 200 milhões investidos para apenas 2 caras que estão jogando e nenhum dos dois é titular absoluto, é um verdadeiro absurdo, hein? Então a compra, ela tem que ser uma compra mais direcionada, mais inteligente, mais bem pensada. Você não pode arriscar e comprar aos montes, que isso aconteceu com o Fluminense. Foi assim que o São Paulo se endividou. Foi assim que o São Paulo entrou num buraco financeiro imenso. E olhar para um cara igual o Soteldo hoje, cara que eu sempre quis aqui no time de São Paulo, hoje eu olho e penso, rapaz, que ótima notícia que ele não veio pro São Paulo nunca, porque ele poderia ser mais um dos problemas da vida do São Paulo Futebol Clube. É ou não é? Um novo assunto chegou de surpresa aos ouvidos dos torcedores do São Paulo, pois a diretoria fez um contrato maluco e assinou com o lateral até o final de 2027. Situação que irritou grande parte da torcida são paulina que, após a descoberta dos fatos, passou a atacar membros da alta cúpula do clube, inclusive o presidente Júlio Casares. Sendo assim, Cédric tem contrato com o SPFC até 2027. O jogador foi uma compra casada com a vinda de Oscar ao tricolor. A informação já havia sido divulgada meses atrás, mas voltou a ser noticiada e comentada por torcedores nesta semana. Para que Oscar viesse a ser contratado pelo clube, Juliano Bertolucci, empresário de ambos, exigiu que Cédric fosse integrado ao clube. Nas redes sociais, um torcedor desabafou: "Não estamos criticando diretamente o atleta, mas infelizmente o SPFC vive nas mãos de empresários que exigem favores como este de compra casada." O comentário repercutiu. E aí, torcedor, diante de mais um fato assustador dessa diretoria, você acha que o São Paulo terá condições de voltar a ser protagonista do futebol brasileiro se manter a atual direção no cargo? Deixe a sua opinião nos comentários.